Então, convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em 1 aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, com temor, tremor, reverência diante do Senhor. Amém? Amém. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Ainda vamos ler o versículo 13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra neste momento, e dependemos totalmente do Teu Espírito, dependemos da direção do Senhor. Pedimos que o Senhor toque profundamente em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos no último domingo, depois de uma jornada, uma caminhada de um ano, né, pastor? Cada ano se renova. E para esse ano de 2025 nós temos muitos projetos. O pastor fala muito de Tatuquara, né? Dos desafios, os desafios aqui da igreja. E tem desafios com os jovens, com as mulheres, com os homens, adolescentes, crianças. E os desafios das famílias da igreja. E esses desafios que agora nós vamos retomar nessa nova etapa, implicam numa nova caminhada, numa continuidade de caminhada. E o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, ele toma como exemplo para a igreja uma caminhada, que é aquela caminhada no deserto, quando Deus liberta o povo, né, dá o jugo dos egípcios, e tem todo um deserto, uma caminhada pela frente. E isso serve como exemplo para nós. Porque assim como Deus fez com aquele povo, Deus providencia também para nós os recursos para essa caminhada que iniciamos. Nós temos aqui jovens que estão diante de desafios, né? Desafios da universidade, desafios das profissões, né, que estão encarando. Tem pessoas que estão iniciando, talvez, relacionamentos, também é uma caminhada, um desafio. Mas Deus, Ele sempre providencia bênçãos para que nós possamos cumprir o propósito que Ele coloca diante de nós. E isso que nós vamos ver hoje de forma bem simples, né? Conforme nos diz o apóstolo Paulo. Nós vamos ler ali no versículo 1, olha só o que ele diz: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem
Ele não queria que ninguém ficasse ignorante a respeito disso. Não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem. Todos os nossos antepassados. A primeira bênção que Paulo coloca diante de nós e diante da igreja, quando nós temos uma jornada a caminhar pela frente, é que Deus concede a bênção da nuvem, da direção de Deus. Os irmãos se lembram lá no deserto que tinha uma nuvem que os guiava, não é isso? E quando a nuvem parava uma semana, o que eles faziam? Parava uma semana. Quando a nuvem continuava, eles seguiam, porque aquela nuvem os guiava pelo caminho. Diziam que hora que era para seguir, diziam que hora que era para parar, dizia quanto tempo que era para ficar parado. Se a nuvem ficasse um mês parada, aquele povo todo ficava um mês também parado. Era a direção de Deus, né? Eu creio que às vezes na vida da gente, a gente gostaria de ter uma nuvenzinha assim, olhar para cima, né? Quando a nuvem vai, a gente segue, né? A nuvem para, a gente para. Essa direção, quantas vezes nós ficamos em dúvida? Qual o caminho a seguir? Qual é o caminho da igreja? Será que é para a igreja avançar? Se é para esperar? Será que é para a minha família avançar em determinado projeto? Se é para parar? E como seria bom olharmos assim, vermos aquela nuvem dizendo para nós o que nós devemos e como devemos e a que tempo devemos fazer as coisas. Mas essa bênção da direção sobrenatural de Deus, ela é melhor ainda nos dias de hoje. Deus, Ele não nos abandonou a nossa própria sorte. A palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 8, ela diz assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, nós ainda temos essa bênção hoje em dia. Hoje a gente não precisa olhar para cima, porque o Espírito habita em nós, e Ele nos diz no nosso coração, no nosso espírito, se devemos ir, se devemos parar, quanto tempo devemos parar, o quanto devemos seguir, qual a direção que devemos seguir. Nós ainda temos essa bênção, nós ainda temos essa direção, e temos melhor porque está dentro de nós, e nós precisamos então, para que nós possamos tomar as decisões corretas na vida, ter a sensibilidade espiritual para ouvirmos e entendermos a voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando você não ouve, não entende, você vai tomar decisões equivocadas. E qualquer decisão não tomada no Espírito, dirigido por Deus, na convicção da vontade de Deus, essa decisão pode ser um tremendo prejuízo para a sua vida. Nós ainda hoje estamos sob a nuvem, e aquela nuvem que dirigia e fazia com que aquele povo seguisse em segurança, era uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo. Como que é o deserto à noite? O deserto à noite é frio, e à noite era uma coluna de fogo. Deus, Ele se importava tanto com o povo, que Ele se importava até se o povo ia passar frio. Tá? Ou os irmãos acham que aquela coluna de fogo não esquentava aquele povo no frio do deserto? A preocupação de Deus em cuidar daquele povo, em dirigir. E hoje,
O Espírito também é fogo, não é fogo? É fogo, não é isso? Estavam todos reunidos no mesmo lugar e vieram línguas como que de fogo, não é isso que diz lá em Atos, no capítulo 2? A direção do Espírito, dizendo: é este o caminho. Então, a primeira coisa que precisamos aprender é ouvir a voz do Espírito. E sabemos que hoje, ainda mais do que no passado, que era sombra, o Espírito guia e nos dirige. A segunda bênção que Paulo fala aqui para a nossa caminhada está ainda no versículo 1, porque diz que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. A segunda bênção que Deus nos concede é a bênção da ação sobrenatural, miraculosa de Deus nas nossas adversidades. Se temos a nuvem que nos dirige, também temos a bênção de passar pelo mar, porque aquele povo, fugindo do exército egípcio, chegaram diante do mar, atrás o exército, do outro lado deserto, montanha, não tinha para onde fugir, encurralados pelas circunstâncias da vida e pelos perigos. Mas a segunda bênção é de que Deus, Ele opera miraculosamente na vida daqueles que andam com Ele e obedecem a sua vontade. Hoje em dia temos isso também, não? Quantas vezes nós somos então abençoados pela bênção da ação sobrenatural de Deus, que nos cura, que nos liberta. Eu me lembro, eu saindo do seminário uma vez, 2 bandidos me seguraram, um colocou uma faca no meu pescoço, outro me segurou, ele me segurou por trás, pôs uma faca, o outro pela frente com uma faca também, e querendo me assaltar, né? Eu estava estudando ali no ISBIM, no Uberaba, e eu fiz a oração mais curta da minha vida, né? Eles me puxaram ali atrás de um muro, né? Pensei que seria degolado, e eu só falei: Senhor. Nisso uma luz forte apareceu. Era o ônibus. Naquele exato momento, que era noite, a luz alta de um ônibus iluminou todo o lugar onde eu estava ali, e eles, assustados, que foram vistos, saíram correndo e me largaram ali. Eu fiz uma oração curtíssima, foi quando eu disse: Senhor. Às vezes nós imaginamos que para a ação sobrenatural de Deus, ele tem que fazer aquela oração: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó Senhor Todo-Poderoso, daí já cortou, né? Imagine Pedro quando estava afundando, o que ele disse para Jesus? Socorro! E a ação sobrenatural de Deus, imagine ele afundando e dizendo: Senhor, Deus de Abraão. Mas Deus prontamente agindo, porque se nós somos do Senhor, nós temos a bênção da direção de Deus e temos a bênção da ação sobrenatural de Deus, a tal ponto que Paulo diz que em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, porque nós precisamos de experiência com Deus, experiência da nuvem, quando olhamos e vemos do alto Deus agindo na nossa vida.
E quando nas adversidades, os males fechados, nós também vemos Deus operando maravilhas. Você só será maduro se você passar e for batizado na nuvem e no mar das adversidades da vida. São as adversidades da vida, são os momentos em que você está encurralado, são os momentos que você está em perigo, são os momentos em que a sua família padece, são aqueles momentos que você está desempregado, é aquele momento que você está enfermo, que você é batizado no fogo das adversidades da vida, é o mar. E é isso que faz com que você tenha experiência com Deus. É o batismo de cima, mas é esse aqui de baixo também. Uma vez, os discípulos, os filhos de Boanerges, disseram para Jesus, até a mãe deles intercedeu por eles, que eles queriam um sentar à direita e outro à esquerda de Jesus lá no reino. E Jesus perguntou assim, se eles estavam preparados para tomar o cálice, se eles estavam preparados para serem batizados com o batismo que Jesus passaria, falando sobre seu sofrimento, porque quando Deus quer usar alguém, Ele prepara também pela adversidade. Então nós temos a bênção da direção sobrenatural, a bênção da ação e do milagre, daquilo que é sobrenatural, e a bênção do batismo da nuvem e do mar. Quando você está passando por dificuldades, Deus está te preparando para te fazer forte na sua obra e ser usado poderosamente por Deus. Sabe? Por isso que a Bíblia inteira diz, está sofrendo, o que quer fazer? Agradeça, dê graças ao Senhor, porque é a tua universidade da vida. É Deus te preparando para ser bênção. Mas tem mais uma bênção ali no versículo 3, que diz assim, para a nossa caminhada, todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. A próxima bênção que queremos falar, que Deus concede na nossa caminhada, é a bênção da nutrição espiritual. Deus providenciou comida espiritual, maná. Deus providenciou a água que saiu da rocha para a nossa nutrição. Porque se nós queremos avançar na nossa vida, na nossa caminhada, naquela caminhada que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos estar o quê? Bem nutridos, né? Comer do maná do céu, beber da água da rocha, e assim, alimentados e nutridos pela palavra da fé, pela comunhão com os irmãos. Eu não consigo entender alguém que não participe assiduamente em todos os cultos da igreja. Sabe por quê? Porque nenhum culto, nenhuma mensagem, nenhuma pregação, nenhum louvor jamais se repete, e aquela bênção que estava programada para você naquele dia que você ficou em casa, aquela bênção você perdeu. A gente tem mania de achar que domingo que vem eu vou de novo e eu recupero tudo, né? Não recupera, já perdeu. Sabe uma refeição que você perde?
Sabe um período da escola que você perde? Sabe um dia de trabalho que você perde? Você não recupera. Deus, Ele está construindo, te nutrindo, dia após dia. Cada palavra da pastora, da outra pastora, do pastor, dos obreiros, dos irmãos, é alimento diário. E você precisa de todos eles. É nutrição. O maná, que Paulo fala aqui, caía todas as manhãs, né? E tinham as orientações. Se você pegasse demais, o que acontecia? Apodrecia, né? Se você guardasse para o dia seguinte, não é? Havia orientação certa. E quando nós vamos na igreja, tem orientação certa, tem orientação na medida. Tem um nutricionista divino que quer te alimentar e te fortalecer, que Ele te dá a dose certa, na quantidade certa, aquilo que você precisa. E se você quer vencer na sua caminhada, você precisa estar bem nutrido, sabe? E seguir as orientações. Até para comer o maná tinha orientação, tinha direção de Deus, tinha quantidade por família. E o mais maravilhoso é que lá no deserto tinha uma rocha que acompanhava o povo, e era assim: e bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. É a sua relação com essa rocha espiritual, com Cristo, que jorra água dessa rocha. O povo estava com sede, pediram água, certo? E até essa água precisava entender os preceitos da palavra de Deus para poder usufruir. Uma vez Deus falou assim para Moisés: Moisés, pega lá aquele cajado, bate na rocha, leva só os líderes contigo. E Moisés foi lá, pegou o cajado, bateu na rocha, foi obediente, e saiu muita água da rocha, e saciou todo o povo. Essa rocha que representa Cristo. Beleza, né? Só que num segundo momento, o povo estava com sede, e Deus falou para Moisés: Moisés, reúna todo o povo. Agora não são só os líderes. E fale com a rocha, para que o Senhor fosse glorificado diante de todo aquele povo. E sabe o que Moisés fez? Moisés, às vezes nós somos teimosos, né? A gente não sabe obedecer muito bem, né? Eu fiz uma vez no passado, deu certo, agora vou fazer de novo do mesmo jeito. Eu sou teimoso. Daí Moisés lembrou, né? Eu bati na rocha. Ele estava com raiva do povo. Ele veio de falar com a rocha. Ele falou com o povo e disse: vocês querem água, seus... Deve ser um palavrão daquela época lá. Seus miseráveis. E pegou e bateu na rocha. Saiu água. Porém, o que aconteceu? Por causa desse ato de rebeldia,
Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Lá em Deuteronômio diz que Moisés implorou a Deus: Senhor, permita, eu andei esse tempo todo com esse povo, sonhando com a terra prometida. E sabe o que Deus falou para ele? Falou assim: basta, não toque mais nesse assunto. Está no capítulo 3 de Deuteronômio. E daí Deus disse: suba lá no Monte Nebo. Subiu lá, você vai ver de longe a nutrição, irmãos, na palavra é essencial, porque quando a gente não obedece a palavra, isso pode trazer consequências. Trouxe a Moisés em algo que parecia simples. Por isso que é necessário, na nossa caminhada, sermos nutridos com o pão, com o maná de Deus, da forma certa, e com a bebida espiritual que jorra da rocha, que é Cristo. Nós estamos diante de desafios, né? Um ano aí, chegando, uma caminhada. Eu posso declarar, em nome de Jesus, a bênção da direção para você que tem o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Na sua vida. Eu posso declarar os milagres de Deus na sua vida, para você que obedece ao Senhor. Eu posso declarar que nas adversidades você será batizado e sairá nova criatura, sairá fortalecido, como aconteceu aqui. Eu posso dizer que se você estiver firme, ouvindo, sendo nutrido, humildemente, se alimentando, bebendo, você será fortalecido para essa caminhada. Mas tem um toque triste aqui no final, no versículo 5. E eu quero encerrar falando sobre isso. Diz assim: contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eles receberam tantas bênçãos e contudo Deus não se agradou. Desculpa. Por que seria? Quando eles saíram do Egito, eles viajaram mais ou menos uns 2 anos e chegaram lá nos portais da terra prometida, num lugar chamado Cades Barneia. E daí os espias foram enviados, 12 espias, e voltaram com um relatório dizendo: a terra é boa. Mas 10 desses espias difamaram a terra, infamaram a terra. Apenas 2 trouxeram uma mensagem positiva. E ali, em Cades Barneia, eles tiveram a oportunidade de tomar a sua decisão. Depois de terem visto todos os milagres de Deus. Hoje nós estamos aqui na nossa Cades Barneia, tá? Aqui é o lugar da decisão. Aquele povo tomou uma decisão errada e Deus não se agradou deles, porque eles não quiseram conquistar a terra prometida. Eles ficaram com medo. Eles estavam ali naquela região que dava para enxergar a terra que seria conquistada. Tinham andado até ali e disseram o quê?
disseram assim: por que saímos do Egito? O que nós viemos fazer neste lugar? Resolveram não conquistar o que Deus tinha prometido para eles. Hoje você está em Cades Barneia também. Deus tem promessas, promessas de cura, promessas de libertação, promessas de vitória. Mas você pode olhar e dizer assim: não, é difícil, não vou conseguir, não quero me esforçar. E você, semelhante àquele povo, pode dizer assim: por quê? E pode querer voltar para a sua antiga vida, para os seus vícios, para os seus caminhos. E Deus ficou irado e falou assim: a terra foi espiada por 40 dias, e vocês rejeitaram a minha palavra. Para cada dia que os espias espiaram a terra, será 1 ano no deserto. E eles tiveram que vagar pelo deserto, até que toda aquela geração morresse no deserto. Por quê? Porque lá em Cades Barneia decidiram não seguir o propósito de Deus. Sabe, hoje você está aqui em Cades Barneia, e Deus está dizendo para você que para você seguir a sua caminhada, você tem que se reconciliar com a sua família. Deus está dizendo que para você seguir a sua caminhada, você tem que pedir perdão àquela pessoa que você ofendeu. Muitas vezes tem famílias que estão em conflito, existem pessoas em conflito com a igreja, e cada dia que você mantém esse conflito, Deus pode dizer: é 1 ano no deserto. Já pensou se Deus completasse assim? Cada dia que você não perdoa, cada dia que você não manifesta amor, cada dia que Deus lhe manda ir até o seu vizinho para falar do amor de Deus e você não vai, cada dia que é para você se envolver e se consagrar na obra de Deus, cada dia que Deus está te chamando e você diz: não, eu vou comer os pepinos e as cebolas. Hoje você está em Cades Barneia. Cades Barneia também é um lugar aonde você pode decidir obedecer. O povo aqui desobedeceu, e o deserto virou um grande cemitério para aquele povo. Todos aqueles que saíram do Egito, aquela geração que tinha mais de 20 anos, foram sepultados no deserto por desobediência. E Deus fez com que entrasse na terra prometida apenas a nova geração. Não precisa ser assim. Deus quer te colocar dentro da terra prometida, dentro das suas promessas. Mas você está em Cades Barneia, você tem que decidir. Tem gente também que passa a vida inteira sem tomar decisão, fica lá, porque a bênção de Deus é a caminhada. Vida é movimento. E Deus quer que você saia de Cades Barneia, do comodismo, e entre para conquistar aquilo que Deus
tem para você. Diz no versículo 5: contudo Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Mas teve Josué e Caleb, né? Josué e Caleb obedeceram. Josué e Caleb foram firmes. Deus os poupou, porque eles tomaram a decisão certa e glorificaram a Deus. Sabe, talvez hoje você esteja num dilema, né? Eu não sei o que se passa em cada coração, mas Deus está propondo para você uma caminhada com Ele. E talvez você esteja numa luta, mas eu quero terminar lendo o versículo 13, que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, comum aos homens. Porém Deus, Ele é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Isto é, as dificuldades de hoje não são sobre-humanas. E o próprio Jesus que está aqui, Ele é que te pega, te levanta, te fortalece e te dá o escape para que você possa obedecer. Feche seus olhos neste momento. Eu queria que você colocasse a sua jornada nesse momento, pensasse nela. Deus está te chamando. Você tem sido tão teimoso, né? Fica lá parado em Cades Barneia, às vezes até sonhando com o Egito. Mas hoje Ele quer que você se levante firmemente e diga: eu quero obedecer ao meu Senhor. Alguém nesta noite que gostaria de tomar essa decisão? Eu convido que você corajosamente se levante e venha até aqui à frente, num ato de fé, de obediência, e diga: eu quero obedecer ao Senhor. Alguém, se alguém nesta noite, venha até aqui, nós queremos orar por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor é aquele que nos guia, nos dirige. Um dia o Senhor enviou o Espírito Santo, e a Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Ó Deus, pedimos a Deus por esse coração que muitas vezes reluta, Senhor, reluta em se consagrar, em te obedecer, em entregar-se completamente a Ti. Pedimos a Deus que o Teu Espírito continue agindo, operando, arrancando-o, a Deus, de toda situação que implique em comodismo, Senhor. Peço também a todos aqueles, ó Deus, que já estão na caminhada contigo, que o Senhor os fortaleça, encha do Espírito Santo, dê poder, ó Deus, para vencer todas as lutas e dificuldades. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém.